uma palavra de vida, uma palavra de vitória para o coração daqueles que estão aqui sedentos por ti nesta noite. Se faça presente no nosso meio e que possamos ser cheios do Espírito Santo. É o que te pedimos e já somos gratos em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão de pé. Agora vamos abrir o nosso tema da nossa campanha, Filipenses. Mas eu quero que os irmãos leiam comigo apenas um versículo, que é o versículo 4. Todos juntos, tá, irmãos? No 3. 1, 2, 3. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém. Beleza, sentar. Mas eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, juntamente com os irmãos, para aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso que eu estou muito nervosa, a boca seca, trêmula, só a graça do nosso Deus. Mas escrevi aqui um livro. Estou pedindo graça do Senhor para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor falou no meu coração. Já quero agradecer ao departamento infantil, porque no final muita gente da pregação a gente fica nervosa mais ainda e não vou conseguir falar, e não vou lembrar. Então já quero agradecer ao departamento infantil, a irmã Claudete, quero agradecer a Naya, mas não está aqui, mas a irmã Claudete está aqui representando, todo o departamento, as crianças pela confiança, o nosso pastor, e confesso que eu não esperava pelo convite. Domingo eu estava aqui e a Naya chegou em mim e falou: Cássia, você está escalada para a campanha? Eu falei: não. E ela falou assim: então você aceita o convite? Quinta-feira vai ser as crianças, o departamento da criança que vai dirigir. E aí eu falei para ela assim: eu vou ver se eu tenho alguma coisa, depois eu te respondo. A gente quer se acovardar, né, irmãos? Mas nós estamos aqui para falar do nosso Deus. Não é nada sobre nós, é sobre o nosso Deus que morreu na cruz para nos dar vida e a salvação. Então, desde já aqui eu quero deixar claro, a gente tem aprendido, eu não participei só de um dia na sexta-feira, que foi o pastor Roberto que esteve aqui pregando. Aconteceu uma entrevista, não deu para a gente estar aqui, mas eu só perdi esse dia. Então, nos dias que o Senhor veio falando conosco, e vem falando de oração, vem falando que a gente temos que enfrentar circunstâncias, crise, que nós temos que avançar, estar firme com o Senhor. E não fugirei desse tema. E quando desde o dia que o pastor falou que ia colocar esse tema, eu fui meditar. Como ontem a minha avó falou, a gente não grava tudo, que está na Bíblia, mas cada dia todos os dias você lendo o versículo, você vai lembrar do que está escrito nas Escrituras. E eu fui meditar na palavra. E aqui o Senhor falou comigo grandemente nesse versículo 4. O nosso tema está no 12, no 13. Mas o Senhor começou a falar no meu coração sobre alegria. E hoje estava vendo o Face da igreja, da Albadiguar, da sede, e a irmã colocou o postulado no nosso grupo de liderança, falando que hoje é o dia do riso. E o Senhor falou no meu coração sobre alegria. Eu falei assim: Senhor, como o Senhor é lindo. E eu pedindo para o Senhor confirmar. Então o Senhor vai confirmando, irmãos? Às vezes a gente não dá muita atenção, mas é na simplicidade, nas coisas pequenas que o Senhor vai confirmando. E o Senhor falou no meu coração sobre alegria, porque aqui nós sabemos que Paulo, ele estava preso. Ele estava preso ali em Roma, e ele vai escrever essa carta para o povo de Filipos. E ali a gente sabe que na prisão não é um lugar bom de estar. Quem gostaria de estar numa prisão? E Paulo, ele está ali, e você olha e vai estudar a palavra, as Escrituras, e os estudiosos da palavra do Senhor vai dizer que essa carta é a carta da alegria. É conhecida como a carta da alegria. E a gente vai olhar desde o primeiro capítulo até aqui o 4, ele vai mencionar sobre a alegria, que ele escreve, ele se sente alegre por escrever, por lembrar
lembrar dos irmãos, ele se alegra em orar, né? Ele vai falar que ele sempre está orando e lembrando com os irmãos com alegria, com júbilo. E aqui eu fiquei meditando, eu falei assim, Senhor, que coisa linda, como é bom estar fortalecido no Senhor, porque independente da situação, da dificuldade, o Senhor vai nos fortalecendo e a gente consegue passar pelas lutas, pelos momentos ruins. E aí eu fiquei meditando, eu falei assim, Senhor, e aqui quando Paulo vai descrever, no 4, ele chega no capítulo 4, desde o começo, ele vai falar, ele já fala assim, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estar firmes no Senhor, amados. E aí aqui ele vai dar, ele vai fazer uma exortação à igreja de Filipos. Mas eu quero já deixar claro aqui, falar para os irmãos, sobre a cidade de Filipos. A palavra de Deus vai dizer que Paulo, ele teve 4 prisões. E uma delas ele esteve preso ali, em Filipos, nessa cidade. E nessa cidade, eu fui pesquisar e vai nos dizer que essa cidade, a história dela começa lá em Atos 16. Os irmãos creio que já conhecem a história, e quando vai falar que Paulo ele chega ali, porque ele queria ir para a Ásia, mas a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus não deixou ele ir, e conduziu ele para o continente europeu, que é onde fica Filipos. E aqui, ali você vai ler em Atos 16, a partir do 12, que vai falar, relatar a história de Filipos. Vai dizer que ali era uma colônia, que ela era uma cidade da Macedônia. E ali eu fui pesquisar e fui ver que ali moravam muitos soldados romanos aposentados. Era uma cidade, né, de soldados romanos aposentados. E aí ele vai preso ali. Quando ele chega naquela cidade, a palavra de Deus vai dizer que ele se depara com Lídia. Lídia é uma vendedora de púrpura. É o que a palavra de Deus nos ensina. E chegando ali, Paulo e Silas, eles estão pregando na cidade. E Lídia está ouvindo. Lídia, como uma vendedora de púrpura, né? Nos dias de hoje, vamos dizer que ela era uma camelô. Ela estava ali ouvindo Paulo e Silas pregando. E quando os soldados romanos ouviram isso, sabendo que ele estava propagando o Evangelho de Cristo, não gostaram, mandaram prender. E aí nós conhecemos a história, que ele foi para a prisão com Silas, e aí nós sabemos que ele louvou ao Senhor com hino, e o Senhor fez ele sair da prisão, né? Porque ali vai falar que eles, quando entoaram aqueles louvores, houve um grande terremoto. E aí o interessante é que eu meditando e falando, Senhor, como é que pode ser conhecida como a carta da alegria? E Paulo passou por tantas coisas. Que alegria é essa que ele sente? E o Senhor falando no meu coração, Cassiana, você tem que estar firmada em mim, na minha palavra, porque é a minha palavra que dá vida. E Paulo e Silas não era diferente, ele estava firmado no Senhor, porque ele sabia quem tinha escolhido, quem era Deus, né? Jesus Cristo que ele servia. E o que eu achei interessante é você vai estudar e vai ver, irmãos, e ali a palavra de Deus fala que quando eles estavam ali em Filipe, Paulo, ele estava preso. E ele estava preso, os pés dele estavam presos à madeira. Quando naquela época eles degolavam, né, as pessoas, os presos, colocavam naquela madeira, o pescoço passava na navalha. E era nessa situação que eles estavam, a palavra vai dizer que Paulo estava preso ao tronco. Era nesse tipo de tronco, amarrado os 2 pés. E ali Paulo com os 2 pés amarrados, e eles davam como chicotadas na sola do pé de Paulo e de Silas. E eu falei assim, Senhor, e como é que pode ele passando? Porque assim, irmãos, a gente vai ler a palavra, eu pelo menos quando eu vou ler, eu me coloco no cenário, eu tento imaginar como que era a situação, né? E aí eu fiquei imaginando, eu falei assim, Senhor, e como a gente às vezes bateu o pé, a sola do pé é tão doído, tão dolorido, né? Eu falei assim, como que Paulo ainda sobrava tempo para ele louvar o Senhor nessas condições que ele estava? Que alegria era essa? E quando eu comecei a meditar, o Senhor falou no meu coração assim, que não era para mim entristecer com as circunstâncias
deixou que as circunstâncias, a adversidade, o problema, a prisão entristecesse o coração. Por isso que ele louvou a Deus. E quando ele louva, o Senhor atende o seu louvor, a sua súplica. E aqui, irmãos, Paulo vai dar essa exortação ao povo ali de Filipos. E aqui vai dizer assim, quando a gente vai meditar e vai ver, que no 5 ele fala assim para o povo: seja a vossa impiedade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E aí ele começa vocês dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E eu fiquei meditando, eu falei assim: Senhor, Paulo aqui ele vai dar 3 orientações para o povo de Filipos. E ele falando assim: olha, a primeira orientação que ele dá é pela oração. Ele fala para o povo orar a Deus. E aqui a nossa campanha é uma campanha de oração. E aqui eu meditando e falando assim: Senhor, por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo sabia que não tem como a gente resolver nada, a gente alcançar nada se a gente não conversar com Deus. A oração é uma conversa, um diálogo. É como eu chamar alguns irmãos para conversar. É você criar intimidade com o Senhor. E não tem como você relatar algo na sua vida se você não conversar. E a conversa é através do que? Da oração, né, irmãos? E aqui Paulo vai falar assim, a segunda é a súplica. E eu falei assim: Senhor, então é diferente, oração de súplica. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que a súplica é quando você faz um clamor, é quando você quer algo que é para hoje. Você não independente do resultado que vai ter, você ter um socorro. Às vezes você está ali, né, num apuro, vai passar por algum momento. Deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos, como se fosse uma cirurgia. A gente vai deitar naquela cama ali. Os irmãos que já passaram por cirurgia vão entender o que eu quero dizer. E você é submetida a anestesia geral. E quando você é submetido à anestesia, você não sabe o que vai acontecer, porque você está dormindo. E aí você ora e você fica pensando, né, Senhor? E aí você vai lembrar de quem nessa hora? Você não lembra de família, você não lembra de esposa, você só lembra apenas de Deus. Você fala: Senhor, me guarda, porque será que eu vou acordar depois do tempo dessa anestesia? Então é esse momento de súplica que você faz diante de Deus, porque somente o Senhor vai te livrar daquele momento. Somente o Senhor, porque nós sabemos que somente Ele tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. Então nós sabemos que ninguém vai poder nos livrar desse momento. E se for a vontade do Senhor nos levar naquele momento? Nós não sabemos, né? Então é essa hora que você vai suplicar ao Senhor, sabendo que somente Ele tem poder para te socorrer. E era o que Paulo estava dizendo aqui para aqueles irmãos. E ele vai dizer a terceira orientação: com ação de graça. E aí eu fiquei meditando e falei assim: Senhor, ação de graça é para que nós possamos agradecer ao Senhor. Mas eu falei assim: Senhor, mas como assim a gente agradecer ao Senhor? E aqui o Senhor falou no meu coração que nós temos que agradecer pelas bênçãos recebidas. Porque aí a gente tem que lembrar, quando a gente dobra o nosso joelho, a gente vai colocar a situação para o Senhor, aquilo que nós precisamos, mas aí no mesmo momento tem alguma súplica, algum socorro que a gente precisa de algo urgente da parte de Deus. E aí quando a gente vai falar isso com o Senhor, a gente também vamos nos lembrar, né, irmãos, do que o Senhor fez. A gente vai lembrar que naquele dia, eu lembro, eu meditando, e eu fui lembrar do dia que o irmão esteve aqui na segunda-feira, e ele foi e fez uma pergunta para a igreja, né? Ele falou assim: lembra do seu pior dia? E aí ele falou assim: você lembrou? E agora? Você passou, você está aqui, né? E aí eu fiquei meditando, eu falei assim: Senhor, um ano atrás, eu estava passando um momento tão difícil, achei que eu não ia ter saída para mim. Mas o Senhor veio com o seu amor, com a sua bondade, e me socorreu. E o Espírito Santo de Deus no meu coração, que a ação de graça é isso: é você saber, você passou por um momento difícil, mas você está aqui. E o Senhor começou a falar no meu coração, e eu fui pensar na vida de Paulo, e a gente vai ver lá no capítulo 27,
27 de Atos, a partir do 25 a gente vai ver a viagem que ele faz, que ele vai chegar na ilha de Malta. Ele sofreu um naufrágio, e quando chega ali na ilha, a gente sabe que ele é picado por uma cobra, por uma serpente. E eu falei assim: Senhor, eu creio que Paulo estava lembrando de tudo isso quando ele escreveu essa carta para os irmãos de Filipe, porque aqui ele está alegrando e fortalecendo os irmãos. E o Senhor falou no meu coração: Cassiana, não deixa que nada e ninguém venha roubar a sua alegria, porque, irmãos, querendo ou não, o dia a dia, as nossas lutas diárias, as nossas aflições roubam a nossa alegria, né? Às vezes a gente está lá na nossa casa e aí chega uma notícia triste, ou às vezes você vem para a igreja, você sabe de alguma notícia aqui dos irmãos e a gente vai entristecer, porque nós somos carne, né? Nós vamos sentir sim, mas o Senhor falando assim: não deixe que nada e ninguém deixe roubar a sua alegria. E aqui, quando a gente vai olhar Paulo, ele vai falar para aqueles irmãos, ele vai exortar, porque no meio deles havia algum problema, porque ele vai dar aqui um conselho para Evódia e Síndique, estava com algum problema, e ele vai falar assim: sintam mesmo no Senhor. Então ele fortalecendo, exortando e falando: olha, se houver algum problema entre vocês, arruma, né? Sabendo que é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece. Não vai dar para mim falar tudo que eu gostaria de falar, mas eu lembro essa carta, irmãos, que Paulo nos deixou. Ele escreveu para aquela igreja de Filipos, mas que hoje é viva, porque é a palavra do Senhor. E eu meditando, o Senhor falando no meu coração: não deixa que nada, né? Porque às vezes a gente se depara com alguma situação, ou por alguma fala, ou por algum gesto de algumas pessoas, e a gente vai querer se entristecer. Mas Paulo vai dizer aqui para eles, né, no nosso tema: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aqui eu quero deixar claro para os irmãos, que foi o que o Senhor falou no meu coração. Quando Paulo cita: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está citando, ele está falando de uma pessoa, ele não está falando de um lugar ou de um objeto. Ele está falando de Jesus Cristo, que é a pessoa que nos fortalece, que nos socorre. E eu falei assim: Senhor, porque muitas das vezes a gente quer procurar fortalecimento em objeto, a gente quer procurar fortalecimento nas pessoas, mas somente uma pessoa pode nos fortalecer, que é Jesus Cristo. É nele que nós encontramos descanso, alívio para a nossa alma e força para prosseguir. E eu falei assim: Senhor, eu lembrei de quando Pedro, quando estava ali com os discípulos ouvindo o discurso do Senhor, a pregação de Jesus Cristo, e os discípulos falaram para o Senhor que era pesado, era duro o discurso do Senhor. E ali Pedro vai falar: Senhor, para quem iremos nós? Ele não foi falar: Senhor, para onde iremos? Ele citou a pessoa de Jesus Cristo: para quem? E eu falei assim: Senhor, que eu possa, Jesus está afirmado em Ti sempre, para que eu não deixe que nada e ninguém venha roubar a alegria que está no meu coração, porque é o Senhor que nos faz nos alegrar, irmãos. Não é nada, porque a palavra de Deus, Jesus Cristo pregando, Ele falando que no mundo tereis aflições, mas a palavra de Deus fala que muitas são as aflições dos justos, mas que o Senhor livra de todas elas. Então nós possamos passar sim, nós iremos passar, como a minha avó falou, a gente não está livre de passar, nós iremos passar, não sabemos quando e nem como, mas que o dia mau chega para todos nós, porque nós somos seres humanos, mas que nós possamos aprender com esta palavra e saber que a nossa alegria vem do Senhor. Neemias, quando estava ali com Esdra, a gente vai ver ali em Neemias capítulo 8, versículo 10, quando ele termina de fazer a reconstrução dos muros, e ele vai ler a lei para o povo ali de Israel. Ele chama Esdra, ele é o governador da época, e Esdra é o sacerdote, e ele vai ler a lei que Moisés deixou, e ele vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que nós possamos estar fortalecidos nesse Deus, que é Ele que nos dá descanso e alívio para a nossa alma, e que nós possamos também fortalecer uns aos outros, porque assim como Paulo fez ali com aqueles irmãos, e ele agradecendo, e eu olhando, e Paulo vai falar sobre perdão, Paulo vai falar sobre você ser grato,
sobre você ajudar na obra. Paulo vai dar uma descrição inteira para aqueles irmãos. E eu olhando e falando assim: Jesus, que o Senhor possa me ajudar, estar constantes e ativo na sua presença e na sua obra, irmãos, porque Paulo não fez nada sozinho. Ele agradece aquele povo, porque aquele povo serviu ele. Ele vai dizer que foram os únicos que deram a oferta para ele, né? E aí eu fiquei olhando e falei assim: Senhor, que eu possa estar pronta a servir não somente o Senhor, mas os irmãos também, porque muitas das vezes a gente vem para a igreja e aí quando fala assim: ah, é a irmã Cassiana que vai pregar, talvez ele me anuncie. Ah, a igreja lota porque vai ser o pastor que vai pregar. E aí quando fala: ah, vai ser aquele irmão, talvez as pessoas não venham. Mas irmãos, eu quero dizer que a palavra de Deus, Paulo vai dizer que o querer e o efetuar é do Senhor Jesus Cristo. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e que nós possamos chegar aqui na igreja, não importa. Eu falei assim: Senhor, eu estava lá na minha casa orando e falei assim: Senhor, como que eu vou pregar? Eu não sei pregar, Jesus. Eu só sei dizer que o Senhor é bom, mas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: Cassiana, o querer e o efetuar é meu, não é seu, não é nada sobre você, é sobre mim. É eu que faço, é eu que desfaço, e agindo eu quem impedirá. Então, irmãos, eu quero fortalecer os irmãos em Cristo, dizendo que se o Senhor colocou algo no seu coração, que seja um simples louvor, que seja uma simples palavra, uma saudação, vem e fala, porque isso vai fazer diferença na vida daquele que está ouvindo. Porque às vezes a gente espera que venha alguém de fora, mas não, o Senhor quer usar nós daqui da casa, porque você tem um grande valor para o Senhor, e Deus vai usando, é na simplicidade, porque às vezes você vai falar assim: Senhor, mas eu não tenho essa eloquência daquele irmão, eu não tenho, mas tem sim, porque é o Senhor que te deu. Deus usa da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer, irmãos. E aí você fica olhando e você fala assim: Senhor, como que pode? Nós estamos servindo o mesmo Deus, né? Nós não estamos servindo outro Deus. E às vezes você espera aquele apoio, né? Apoio que eu falo, uma palavra de incentivo, né? Não, vamos sim, vamos estar ali, porque Paulo vai falar isso para o povo de Filipos, e ele vai agradecer. E eu falei assim: Senhor, que nós possamos estar orando um pelos outros e fortalecendo em Cristo, porque é o Senhor que nos fortalece, irmãos. E quando nós estamos fortalecidos no Senhor, nós podemos fortalecer o outro. E não fica olhando, porque a vida do Senhor está próxima. Jesus está voltando. E muitas das vezes você vai falar e as pessoas não querem ouvir, mas isso é verdadeiro. A palavra de Deus fala que tudo há de passar, menos as palavras do Senhor. Está aqui, a Bíblia é o nosso manual de vida, que nós temos que meditar nela dia e noite, para que nós não possamos esquecer. E Jesus está voltando. E naquele grande dia que Jesus voltar, o que a gente vai apresentar ao Senhor? E eu fiquei meditando, eu falei assim: Senhor, que eu possa estar preparada, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas o Senhor pode voltar para mim e para você hoje ou daqui 5 minutos. E eu fiz essa reflexão na minha vida, quando eu estava ali no sepultamento do irmão Aristóteles. Eu falei assim: Senhor, que lindo, ele viveu 106 anos, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, com todas as suas falhas, seus defeitos, mas ele estava aqui. E é lindo você olhar e você vê um servo do Senhor sendo sepultado ali, e não tem ninguém que não fale outra coisa a não ser sua coisa boa. As pessoas elogiaram, porque aí você vai olhar a palavra do Senhor e ele fala que não é importante o começo, mas sim o fim de todas as coisas, né? Quando Salomão vai falar isso para nós, ele está querendo dizer até a nossa morte, o nosso fim. Não é só de coisas, né? Algum projeto que você começa, mas sim sobre a nossa vida. E eu falei assim: Senhor, no dia que eu fechar os meus olhos para essa terra, que alguém possa falar da mesma forma que falou no Aristóteles. Então a gente vai aprendendo, né, irmãos? E fica um legado dele aqui. E eu quero falar isso para os irmãos, que a gente possa se espelhar, né? Nós temos aqui pessoas, né, que estão aqui desde quando essa igreja foi fundada, que nós possamos pegar de exemplo e ajudar, porque nós precisamos, é como a irmã Teresa fala, nós precisamos de mãos estendidas, porque hoje em dia a gente vê que só para não falar, no agir não está.
E aqui Paulo vai trazer isso. Nós temos que estar unidos num sentimento só, num propósito só, que é servir ao Senhor. E o nosso alvo é Jesus Cristo, é o céu. E aí aqui ele vai falar assim, que é para nós pensar nas coisas boas, aquilo que é agradável, que é justo, que é bom. E que nós possamos entrar aqui, adentrar essas portas com esse pensamento. E falar, não, meu irmão precisa de mim, eu preciso do irmão, porque nós vamos herdar o reino de Deus. E a palavra do Senhor fala que não é de qualquer maneira. Então há uma preparação. E quando eu li isso aqui, o Senhor falava para mim, não importa a circunstância, não deixe que nada roube, porque Paulo, a gente vai ver que ele sobreviveu tudo isso, irmãos. E ele era homem, carne e osso, como eu e você. Então, se ele conseguiu, nós também conseguimos, porque nós temos que estar em Cristo. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.